Nós estamos de volta com o Conexão Mais Live deste sábado, dia 15 de janeiro. No primeiro bloco, eu conversei com o Rui Bran dos Reis, né, figura conhecida demais no que diz respeito à previsão do tempo, toda essa situação, já que ele é meteorologista do Clima-Tempo, e já disse também que nós mudaríamos o assunto, porque muita gente tem dúvida, há muito questionamento sobre isso. Mas está chovendo tanto, como que ainda, né, a gente vê notícia de que o Brasil enfrenta um déficit hídrico, uma crise hídrica. Justamente por isso, eu convidei o professor Clipson Alves dos Santos, ele que é professor de recursos hídricos da Unifal, a Universidade Federal de Alfenas. Então, professor, boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite, tá bom? Muito obrigado, Marco Antônio, pelo convite. Muito bom estar participando aqui com vocês, né? E discutir esse assunto, né, que atinge diretamente, né, a vida de todos nós, né? Muito obrigado aí pelo convite. Primeiro, para a gente começar, como eu disse, né, eu como entrevistador, as pessoas de casa, nós somos leigos. Como que funciona essa relação para a nossa realidade? A gente fala, mas está chovendo tanto e a conta de energia elétrica continua com preços elevados. A gente ouve muito falar de uma crise hídrica. Como que o senhor explica de uma maneira mais clara possível para a gente entender direitinho como que funciona? Olha, Marco Antônio, realmente, assim, gera essa confusão, vamos dizer assim, né? A gente está passando por um período até de muitas tragédias, né, relacionadas à inundação, a escorregamentos acontecendo aí aqui em Minas Gerais, também no estado da Bahia. E quando a gente faz essa relação direta, né, das chuvas, né, dessa abundância de chuvas que a gente está passando, né, com o aumento dos reservatórios, realmente isso gera um pouco de confusão, né? Acho que um primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: nós já estamos num período muito longo de redução das precipitações, né, redução das chuvas, nesse período que a gente tem entre outubro e novembro até, né, o mês de abril. Então, ou seja, é quase uma década que, ao longo dos anos, teve-se uma redução, né? Então, assim, por mais que a gente tenha esse ano, que é um ano atípico do ponto de vista de chuvas, né, que tem, realmente são muitas chuvas nesse curto período de tempo, isso não vai ser suficiente nem para colocar os reservatórios no seu nível ideal. Por quê? Porque o ambiente está muito seco, né? Aquela parte dos reservatórios que a água recuou, toda a umidade que existia ali, essa umidade ela se perdeu, né? Então, esse ambiente ele vai precisar ser recarregado, né? Ou seja, a água vai ter que infiltrar, preencher todos os poros do solo, você vai ter que ter essa reposição da umidade nesses ambientes, e né, a partir dessa reposição de umidade, a gente vai ter, né, gradualmente, né, também uma recomposição dos níveis dos reservatórios. Mas, para isso, a gente tem que ter, né, períodos de chuva ao longo dos anos que sejam, no mínimo, nas médias normais, né? Porque não adianta, por exemplo, esse ano choveu muito, mas agora, quando chega no ano que vem, a gente tem um período de redução nas precipitações. Então, assim, não vai ser um ano com muita chuva que vai resolver o problema. A gente vai ter que ter uma regularização dessas precipitações aí pelos próximos anos, né? Outro detalhe, as pessoas pensam muito no local, né? No sul de Minas tem chovido muito, aliás, em Minas Gerais, de uma maneira geral, tem chovido bastante. Apesar de que o Rui Bran acabou de nos dizer aqui que em algumas regiões do estado a chuva está até um pouco aquém daquilo que era esperado, mas em outras regiões tem puxado esses dados para cima. Mas não dá para pensar no local, né, professor? Porque, na verdade, essa situação das hidrelétricas elas são interligadas, uma depende da outra, não é porque está chovendo em Minas que a situação de Minas, beleza, está tranquila. Só para vocês terem uma noção, na bacia do Rio Grande, a gente tem em torno de 9 reservatórios, né? E esses reservatórios, eles têm uma ligação entre eles, né, pelo canal principal do Rio Grande. O maior desses reservatórios é aqui do entorno de Furnas, né? E aí a gente tem outros reservatórios que estão a jusante, estão indo em direção à Foz, até chegar a um reservatório que é de Água Vermelha, lá já próximo, né, no finalzinho, no biquinho do Triângulo Mineiro, já encontrando lá com o Rio Paranaíba. Pra vocês terem noção, nenhum desses reservatórios aqui do Rio Grande estão com nível acima de 50%, né?
E aí que é esse problema, né? Então, ou seja, chove pontualmente em alguns lugares, mas essas precipitações elas não são suficientes para recarregar o sistema. Então, a gente teria que ter uma distribuição dessas precipitações desde a região das cabeceiras, né, como exemplo o Rio Grande, e elas, né, chovendo em todas essas regiões, para que aí sim a gente tivesse uma recomposição do nível desses reservatórios, né? A gente tem uma questão aqui no Rio Grande que Furnas ele regula o nível. Então, assim, já seria muito bom, né, se tivesse uma distribuição, né, igual, né? Isso é impossível da gente controlar, pelo menos na região de cabeceira do Rio Grande, né? A gente tem esses afluentes, que são os afluentes que desaguam no canal principal, desaguam no reservatório. Se a gente tivesse nessas regiões um maior volume de precipitações, ela ia contribuir para a elevação do nível do reservatório de Furnas, né? E aí, como o reservatório de Furnas ele regula o nível dos reservatórios que estão abaixo, aí essa água ela ia, né, compondo o nível dos outros reservatórios, né? Então, mas enfim, na verdade, esse comportamento de chuvas mais localizadas na região do que em outras, isso é muito comum de acontecer. Inclusive, a água no mundo, né, e no Brasil, a gente tem regiões que têm mais abundância de água e regiões que têm menos abundância de água. Então, a gente tem características como o relevo, né, as condições da geomorfologia, né, da região que controla isso. Um exemplo, para ficar mais claro para todo mundo, é a região amazônica, né? E a região amazônica detém aí quase 70% de todo o volume de água que a gente tem no Brasil inteiro. E é uma região de baixíssima demanda de água. Já quando a gente vai para as outras regiões do Brasil, né, são regiões que têm um déficit, que têm mais carência, né, dessas águas superficiais. Então, assim, é localizado num ponto para regular, para a gente ter volume nos laboratórios, dos reservatórios, essa chuva teria que ser distribuída para, né, chover na região dos afluentes, principalmente os afluentes que desaguam aí nesses reservatórios, né? Você citou a questão de Furnas, né? Claro que eu chegaria nesse ponto, porque é um assunto político, é um assunto social, é um assunto turístico. A gente sabe que originalmente a prioridade de Furnas não seria, né, a geração de emprego, turismo, e sim a geração de energia elétrica, mas com o passar dos anos, as populações, né, que vivem ali às margens de Furnas, elas acabaram se aproveitando, né, desse recurso e mais que se aproveitando, dependendo muito desses recursos. E hoje, quando a gente passa, eu, por exemplo, sou do sul de Minas, viajei muito nessa região, em alguns pontos dá vontade de chorar, porque a cena é algo inacreditável para quem viu, né, a represa naquele nível legal. Então, por conta agora, essa cota mínima que é exigida, toda essa questão política, essa discussão em volta de Furnas, falando na prática, falando na real, por todas essas situações que envolvem, né, onde deságua, para onde vai, toda essa questão técnica, tendo também a questão política. É possível manter essa cota que está sendo proposta? Ou nesse momento seria utopia achar que Furnas, aqui na nossa região, vai reagir, vai chegar pelo menos parecido de como era antes? Olha, sim, realmente, esse seu relato, né, que causa tristeza em algumas regiões, assim, eu cheguei aqui na região já faz quase 12 anos, lá por volta de 2009, 2010, esses afluentes, né, tinha muita água. Então, assim, a gente passeava de chalana em alguns lugares que hoje é pasto, né? E realmente é uma paisagem que ela se modificou muito, né? A gente tem aí um fator que são, né, relacionados às precipitações, às chuvas, igual eu falei, a gente tem um período desde 2012, 2013, a gente tem um período atípico de chuvas, né? Associado a isso, quando a gente fala do reservatório, tem a geração de energia, no caso desses reservatórios de geração de energia. Então, a gente tem dois fatores, né? Um deles é as precipitações, que precisam se regularizar, pelo menos a gente tem médias ou acima da média por um período de 4 a 5, 6 anos, para a gente conseguir dar uma recomposição desse nível do reservatório. E quando eu falo recomposição, não é só no período das chuvas, porque é normal o reservatório se elevar nesse período das chuvas,
né? Então, até março, abril e maio, o nível do reservatório vai estar alto. Só que quando chega no período de seca, a gente tem um problema, né? Por quê? Porque essa água ela vai saindo pelas turbinas e vai gerando energia. Para a gente falar de ter uma cota 762, a gente teria que ter o balanço desses dois fatores. Um dele a gente não controla, que é a recomposição das chuvas, mas um outro que a gente controla, que é a geração de energia. Então, assim, basicamente, teria que quase que reduzir a geração de energia, né? Para reduzir a geração de energia hidrelétrica, teria que ter uma recomposição desse volume de energia de outras fontes. Esse é que é o principal problema, né? É possível a gente ter uma cota 762, do ponto de vista técnico? É possível, né? Só que aí o sistema de geração de energia do país, né, é controlado lá pelo Operador Nacional do Sistema e a ANEEL, teria que, né, ver como que haveria essa recomposição. Só para a gente ter uma noção, você falou aí, né, agora há pouco, na pergunta anterior, né, dessas bandeiras, dessa taxa extra de energia, né? Essa taxa extra, né, acho que hoje quase todo mundo já sabe isso, ela está relacionada a uma recomposição de valor, porque a base da nossa da geração de energia, ela vem dos reservatórios, que é uma geração, né, mais barata. E quando a gente chega nesses períodos, onde a gente tem esse déficit da geração de energia pelos rios, aciona-se as termoelétricas, que é uma energia mais cara. Então, para recompor essa relação de valor, é que vem as bandeiras. Então, a gente tem uma questão que é uma questão natural, a gente tem uma questão que é da infraestrutura de geração de energia do país, e a gente tem uma questão que é a questão financeira, né? Porque essas empresas que geram energia, né, dos reservatórios, elas vão ter que ter uma recomposição dessa energia que não vai ser gerada aqui, né? E quem vai pagar essa conta? Isso, inclusive, eu já até ouvi numa audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa, se não me engano, em 2019, né? Era mais ou menos isso. Ó, a gente vai ter um déficit de quase 300 milhões de reais por ano, e quem que vai pagar essa conta, né? Mas é uma questão técnica e, assim, além de ser uma questão econômica, que eu acho que é o principal que nós temos aqui, é uma questão social, né? É uma questão social, porque a gente tem, né, uma série de pessoas que aprenderam, né, a aceitar o reservatório, a aceitar o lago. Assim, se você pegar a história do reservatório de Furnas, eu acho que é uma das histórias mais tristes que a gente tem, né? Porque as pessoas elas foram obrigadas a sair, né? Não houve. É diferente, por exemplo, quando a gente tem as hidrelétricas, grandes hidrelétricas na atualidade, há um espaço de discussão, né? Tem audiência pública, tem debate. Naquela época, não teve nada disso, né? As pessoas foram obrigadas, houve uma indenização, mas não houve espaço para discussão, para debater, para ver os impactos sociais do reservatório. E, ao longo do tempo, todos os municípios, né, aqueles lindeiros, os 34, mas todos os outros, são mais de 50 municípios, aprenderam a aceitar o reservatório, a usar para o lazer, a usar para geração de emprego, né? E hoje não pode ser visto mais somente como uma questão financeira, que essa é a nossa grande briga, né? Eu faço parte do comitê de bacia aqui do entorno de Furnas também, já desde 2012 que a gente faz parte, 2011, e essa é tanto do comitê de bacia quanto dos outros órgãos, né, ONGs, e também dos grupos que foram criados, para que se compreenda que não é só uma questão econômica, mas principalmente uma questão social, né? Existem muitas pessoas, né, muitas famílias que dependem hoje do reservatório, e isso é algo muito positivo, né? Algo muito positivo, porque foi algo que era rejeitado no início, pelo impacto social negativo que foi causado, o entorno começou a aceitar, e aí, né, que a gente vê uma série de serviços, né, e do lazer, restaurantes, pousadas, a parte náutica toda que se desenvolve no reservatório. Então, é uma questão econômica, né, que tem, sim, a sua importância, que tem que ser discutido, mas acho que o principal é discutir o impacto social positivo que vai se ter com essa nova cota, com essa cota 762. Né? Acho que esse é um grande desafio, que os órgãos, né, tanto políticos
quanto né, que estão nessa ponta aí econômica da geração de energia possam entender isso, né? A gente precisa olhar com um olhar mais humano para essa discussão da cota 762. E olha, de uma maneira bem leiga, nada técnico, eu entendi que a natureza, São Pedro tem que fazer a parte dele, mas claro que sem políticas públicas eficientes, sem preservação, né, sem bom senso, a gente não vai conseguir sair dessa situação. Então, até a próxima, viu? Quando possível, estaremos novamente conversando, discutindo algum tema interessante. Muito obrigado, Marco Antônio, pelo convite mais uma vez, né? E só para fechar, quando a gente fala em gestão de recursos hídricos, né, a gestão ela tem como prévia o planejamento, né? Então, assim, até uma coisa que é muito importante, né? A gente não pode se justificar com a escassez de energia, porque o planejamento ele nos traz indicadores de prevenção. Então, ou seja, sempre prevendo o que se fazer no momento de escassez, né? Então, isso é muito importante, né? A gente não pode culpar a falta de chuva, mas sim saber como lidar ao longo do tempo, né, com essa escassez, né? Mas isso aí, muito obrigado, parabéns mais uma vez, né? Estamos à disposição sempre que vocês precisarem. Planejamento, infelizmente, é uma palavra, né, que parece um termo que não é muito aplicado ao Brasil de uma maneira geral. Então é isso, gente. Agradeço também demais a sua companhia aqui na Rede Mais Record TV, no nosso Conexão Mais Lives. Desejo um ótimo sábado para você, um excelente domingo, uma semana abençoada. E na semana que vem o programa está de volta aqui na programação da Rede Mais, sempre com uma entrevista, né, de interesse, uma entrevista relevante para você que é o nosso telespectador. Aquele abraço, hein? Até a próxima.